vontade, filho. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo e a paz do nosso amigo Espírito Santo possa ser sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Amém? Tem alguém feliz aí com Jesus? Você pode dar um grito de glória a Deus, de aleluia aí, amém? Deus é bom. Provoca quem está perto de você e fala assim: que bom que você veio. Fala para ele: não existe lugar melhor para se estar. Fala: o melhor lugar que nós poderíamos estar é na presença de Deus. Alguém concorda comigo aí? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Meus amigos, eu preciso dividir uma palavra com você. E eu queria, antes de nós entrarmos aqui nas Escrituras, eu queria apresentar esse material. O pastor André acho que já aguçou você para poder adquirir o seu livro, Os Caçadores de Deus. Amém? Eu gosto dos Caçadores de Deus porque você começa caçando e no final você é caçado. Quem aqui já orou? Já foi para o momento da oração? Porque você entendeu que você precisava orar. Quem já? Tipo, o negócio não está muito legal, eu preciso orar, eu tenho que orar. Quem já foi para o lugar da oração mediante as adversidades da vida? Diga eu. Agora, quantos já foram para o lugar da oração quando parece que não são os problemas que te levam, parece que Deus fez um laço com cordas de amor e lançou você, e Ele começa a te atrair para esse lugar? Quantos já foram orar porque foram atraídos pela presença de Deus? Levanta a mão e diga eu. Então você começa caçando, mas acredite, vai chegar um momento que o caçador vai se tornar a presa. Ele vai ser caçado pela presença de Deus. Amém? Amém? Então tem alguns livros lá fora, você pode adquiri-lo. Além desse livro, eu trouxe também um outro livro. Quem leu o livro Devoção aí, leu o capítulo Primeiro Mandamento. Esse livro foi a minha maior inspiração no que diz respeito ao desenvolvimento do capítulo Primeiro Mandamento. Um livro que eu costumo dizer de um camarada aí metido a conhecer Bíblia, um tal de Luciano Subirá. Alguém já ouviu falar nesse cara? Quem já ouviu aí? Parece que ele entende um pouco de Bíblia, sim ou não? Claro que é brincadeira para quem não conhece Luciano Subirá, tá, gente? É um camarada muito profundo nas Escrituras, uma referência não só no Brasil, mas em outras nações também. Esse é um dos livros dele que mais afetou a minha vida. O título desse livro é De Todo o Coração. Quantos desejam crescer no primeiro mandamento e centralizar Deus no que diz respeito à valorização da presença de Deus aqui? Amém? Então essa é uma das ferramentas, e dele tem poucos lá fora. Você também pode adquirir. Eu acredito que todos esses livros que estão sendo apresentados aqui é um presente de Deus para a igreja, e eu acredito muito que vai auxiliar, vai te ajudar no seu desenvolvimento, para que você se torne aquilo que você precisa se tornar em Deus. Amém? O terceiro livro que eu quero apresentar para você, acredito que alguns aqui já conhecem. Quem não conhece, você tem a obrigação de conhecer esse livro, que é do nosso amigo pastor Gabriel Mota, que acabou de ministrar a adoração. Quem conhece o Gabriel Mota aí, gente? Não, pode ser melhor. Quem conhece o Gabriel aí? Amém? Então eu quero encorajar você a entender. Eu sei que existe um certo bloqueio quando nós pensamos em adoração, pensamos que esse é um tema para músico. Mas vamos ser sinceros, quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Amém? O nosso propósito em estarmos aqui não é para adorar a Deus, sim ou não? Mas essa adoração não pode ficar restrita a 40 minutos antes da palavra começar. Diga amém. A adoração não é um momento do culto que eu ofereço. A adoração precisa ser uma vida. Eu preciso gastar a minha vida em adoração ao nosso amado Jesus. Então esse livro é uma ferramenta que vai ajudar você a crescer no que diz respeito a adorar a Deus 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, durante o ano inteiro, as próximas décadas, viver uma vida onde Cristo é glorificado através da sua vida. Amém? Então esse livro também está lá
fora ali próximo das camisas, eu quero encorajar você a adquirir uma dessas ferramentas que vai ajudar você no seu crescimento espiritual, e também você está semeando no que diz respeito à nossa família, às missões que nós estamos enganjados. Amém? Então no final você pode cair no tapa para adquirir o seu ali, porque tem poucos livros. Claro que o cair no tapa é brincadeira, tudo bem aí? Não leve a sério. Já pensou assim, eu vou pegar aquela irmã hoje, aquele irmão hoje? Não, querido, é brincadeira, amém? Não está liberado cair no tapa não, é brincadeira. Vai ter livro para você lá também. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse em Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo de número 3. Eu preciso dividir algo com você. Filipenses 3, versículo de número 7. Quem achou, diga eu achei. Deixa eu dizer algo para você. Nós como igreja precisamos entrar em um lugar que já está disponível para nós. Existem realidades em Deus que não vão ser disponibilizadas, elas já foram disponibilizadas. Mas às vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus já disponibilizou para nós por falta de entendimento. Existem verdades que, se você tivesse tido acesso a elas, você já teria desfrutado de realidades em Deus que Deus sempre disponibilizou para você. Mas a falta de entendimento tem nos privado de acessarmos algumas realidades em Deus, porque nós ainda não compreendemos. Por exemplo, a falta de gastar tempo meditando na palavra de Deus é a principal ferramenta que vai te auxiliar a ter acesso à realidade de Deus. Mas muitos de nós não conseguem desfrutar de muitas verdades, porque nós não conseguimos ainda acessar essas verdades, porque não conhecemos, não dedicamos tempo ao conhecimento bíblico. Eu vou dar um exemplo mais claro para você. Nós tivemos, como o pastor André disse, no ano passado, passamos uns dias na Europa servindo a igreja, mas eu e a minha esposa, a Joyce ainda arranha um pouco, entende um pouco, eu não entendo nada no inglês. O meu inglês, eu aprendi inglês com Chaves. É o que eu tenho de inglês. Então, nós íamos a um restaurante, um pub, por exemplo, pegava lá o cardápio. Lá está todas as informações que tem de refeição, de bebida, dentro daquele restaurante. Mas como eu não sabia, eu não entendia, não sabia falar inglês, eu olhava para tudo aquilo que estava claramente especificado, que tinha disponível, mas eu não conseguia acessar, eu não conseguiria obter aquilo que estava ali disponível para aqueles que conseguiam fazer a leitura certa daquele cardápio. Existem placas de sinalizações que estão desenhadas, muito claras sobre o destino, para onde você deve ir. E algumas placas vão definir se você vai conseguir entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, ou se você ficará de fora. Mas a falta da leitura correta daquilo que Deus está colocando diante dos nossos olhos pode nos impedir de acessarmos verdades e realidades que Deus já disponibilizou para nós. Então eu quero encorajar você o quanto antes. Dedique tempo conhecendo a palavra de Deus. Dedique tempo a sós com Deus, contemplando o Senhor. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e gasta tempo de qualidade em oração diante de Deus. Posso ouvir um amém aí? Então eu queria que você compreendesse isso em nome de Jesus. Nós precisamos acessar todos os lugares que Deus já disponibilizou para nós. Todos acharam Filipenses capítulo de número
capítulo de número 3, versículo 7, diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparados ao ganho inestimável ao conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Versículo de número 12: não estou dizendo que já obtive tudo isso, mas já alcancei a perfeição. Versículo 12: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado. Você pode repetir isso comigo? Esquecendo-me do passado. Tem muita gente para pouca voz. Esquecendo-me do passado. Mais uma vez, por favor. Esquecendo-me do passado. Esquecendo-me do passado. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial. Você pode dizer comigo? Há um prêmio celestial. Diga de novo: há um prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, reverenciamos a presença do Espírito Santo que está entre nós. Espírito Santo, nos dê entendimento na Sua palavra, nos dê revelação. Queremos conhecer o que está por trás da letra, queremos ter acesso às revelações do Seu coração para nós nessa noite. Talvez estamos diante de irmãos que conhecem bem o texto, já ouviram sobre o texto e quem sabe já até falaram do texto, mas queremos te pedir o pão que o Senhor deseja nos dar nesse dia. Queremos o pão de hoje, o pão nosso de cada dia. Nós te pedimos a porção de revelação e de entendimento que o Senhor deseja revelar sobre nós nesse dia. Oramos sobre Salmo 119, versículo 18. Desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Sua palavra. Oramos para que essa plataforma seja reduzida em uma extensa mesa, e que todos nós venhamos estar assentados nessa mesa, para provar do pão vivo que desceu do céu. Como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, e o Senhor se revelou a eles na lei, nos profetas, mas foi na mesa o lugar que, quando o Senhor partiu do pão, os olhos deles se abriram para contemplar quem estava à mesa. Abra os nossos olhos à medida que o pão da presença for repartido entre nós. Queremos declarar publicamente que há vaga na mesa, há lugar para você, independente da vida que você esteja vivendo. Acredite no que eu vou dizer para você: maior do que ter um lugar à mesa é quem tem a mesa para dar lugar.
E hoje Jesus preparou um banquete para nós. E há um lugar reservado para você nessa mesa, a mesa da comunhão. Por isso o Espírito Santo nos dê entendimento, pois sabemos que aqueles que entendem, desfrutam. E nós queremos sair daqui entendendo, para colocarmos em prática aquilo que o Senhor traduzia ao nosso espírito nessa noite. Assim nós te agradecemos, crendo que o Senhor ainda fala com a sua noiva. No nome de Jesus, quem está vivo, diga amém. Eu queria tocar em alguns pontos aqui com você. Eu acredito que todos nós somos conhecedores do texto que nós lemos. E a frase pesada de Paulo, de dizer que ele considera tudo aquilo que ele via conquistado ao longo da vida dele, como algumas versões vai dizer esterco, a versão que lemos, a NVT, vai dizer que ele considera menos do que lixo, porque esterco no grego significa lixo. Paulo diz: eu considero como algo ainda mais inferior do que o lixo que você joga fora. Paulo é muito intencional, dizendo que ele considera como perca. E eu sei que nós vivemos em um tempo onde se valoriza muito as conquistas, se valoriza muito os ganhos, se pensa o tempo inteiro em lucros, em benefícios. E Paulo vem na contramão de um evangelho raso, que pode até ter o poder de trocar a sua roupa e mudar a sua linguagem, mas não tem poder de tirar de você o apetite pelo pecado, porque ele não transforma ninguém. Paulo então vem em um conceito um pouco pesado, mas eu queria falar um pouco da vida desse homem que está falando sobre renunciar, sobre perder aquilo que é valioso. E poderíamos avaliar a vida dele para entender se de fato a mensagem que ele está anunciando corresponde com a vida que ele vive. Para quem não conhece um pouco da história de Paulo, ele é chamado de Saulo. Ele estudou aos pés do notável e famoso mestre da lei daqueles dias, chamado Gamaliel. Gamaliel era tipo o cara mais top no que diz respeito a entendimento da Torá, da antiga aliança. Basicamente ele e o avô dele eram os homens mais notáveis daqueles dias. Eram homens que todo mundo reverenciava, que até os fariseus iam até ele para pedir referência e conselhos em algumas decisões a serem tomadas, como em Atos nós lemos isso. A igreja crescendo e todo mundo tentando parar a igreja, ele diz: olha, um tempo atrás se levantou um homem chamado Teudas com mais uma galerinha, e eles se diziam ser alguma coisa, mas quando Teudas morreu, todos se acabaram. Depois se levantou Judas com mais umas 100 pessoas, dizendo ser alguém. Judas morreu e acabou, eles não avançaram, não deram continuidade. Agora apareceu esse homem chamado Jesus, com mais alguns homens. Jesus morreu, mas esses homens continuam apavorando as cidades. Ele disse: talvez, quem sabe, todavia, porém, mas, quem sabe, se esses homens estiverem falando em nome de Deus, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Um homem zeloso pelas Escrituras, um homem de referência naqueles dias. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo cresceu buscando carregar o mesmo zelo que ele possuía pela palavra de Deus, pela lei, pela Torá. Paulo então se desenvolve. Paulo agora no capítulo de número 7 de Atos, aparece o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, o diácono da igreja. Biblicamente pregou um sermão só, mas o sermão que ele pregou foi tão poderoso que os céus se abriram, e era possível ver um homem assentado em um alto e sublime trono. Enquanto ele abriu os céus com um sermão só, e foi o último sermão da vida de Estevão,
ele morreu sendo apedrejado por poder pregar o Evangelho. A Bíblia diz, e aqui é a primeira vez que aparece esse jovem chamado Saulo, que estava participando da morte do primeiro mártir na igreja, da igreja primitiva. Logo de mediante a esse acontecimento, a história de Saulo começa a tomar desenvolvimento. Ele recebe cartas que o autorizavam a perseguir a igreja. Ele então começa a ir em cidades, prendendo pessoas e participando das suas mortes. Quando ele está a caminho de Damasco, a Bíblia então diz que Jesus apareceu para ele e ele cai ao chão. Ele cai, no mesmo instante ele fica cego. Ele é conduzido para a casa de um homem, para uma família daquela região. E quando ele é levado, um discípulo de Jesus, que estava ouvindo a fama de Saulo, perseguindo e matando cristãos, o Espírito Santo vai até ele e diz assim: olha, Saulo está na cidade, vá ao encontro dele, porque ele está esperando você para orar por ele. Na mesma hora, esse discípulo disse assim: Senhor, eu não sei se você tem lido os jornais, eu não sei se você está acompanhando lá a timeline das redes sociais, mas eu não sei se você está muito ocupado aí, não sabe, mas esse camarada aí, ele está perseguindo e matando a gente. Como que eu posso ir orar por esse cara que ele está perseguindo a gente, indo contra a gente? Como que eu posso ir atrás dele se ele está tentando a nossa morte? Ananias está tentando convencer Deus, primeiro, que ele não precisava ser transformado não, que ele era ruim demais para que ele fosse alcançado pelo poderoso Evangelho. E em segundo lugar ele está dizendo: não tem outra pessoa para ela não, porque deu medo aqui, sabe? Não tem ninguém mais tranquilo para mim ir lá falar de Jesus para ele, eu tenho que pregar para essa pessoa mesmo. É um pouco complicado para mim. Ele está perseguindo e matando. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 9, versículo 15: o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por causa do meu nome. É interessante porque é da natureza humana querer julgar pessoas. E vamos ser verdadeiros, talvez alguns de nós aqui, se Deus mandasse ir pregar para uma determinada pessoa, talvez você iria dizer para essa pessoa: Senhor, mas tem certeza que o Senhor quer salvar essa pessoa? Sabe, às vezes nós queremos definir quem merece ser salvo ou não. Toda vez que você faz uma acepção, você está declarando para Deus que você não acha que essa pessoa merece ser salva. Lembra de Jonas? Jonas não queria pregar arrependimento em Nínive. Por que não? Porque eles eram muito truculentos, e na mentalidade de Jonas, não, eles não precisavam ser salvos. Tem outras pessoas que merecem salvação. Não se ofenda com o que eu vou dizer para você agora, mas se você é dessa política de bandido bom é bandido morto, querido, você não lê Bíblia e você não conheceu o Evangelho ainda. Eu sei, há muitas maldades que ele faz. Existe algo muito ruim que os traficantes, viciados, toda essa galera que está à margem da sociedade, eles praticam, mas não é diferente do meu pecado, do seu pecado. Eu sei que você queria salvar o seu amigo de trabalho, que na verdade ele tem um padrão ético e moral tão exemplar que só falta Jesus. Como se Jesus fosse um detalhe na vida de alguém. Querido, se ele não trai a esposa, não trai o marido, se ele não usa drogas, se ele não bebe, se ele não mente, se ele tem um caráter, entre aspas, impecável, mas ainda não tem Jesus, não está faltando pouco para ele não, está faltando tudo para ele ainda. Ananias está numa conversa e Deus diz: Ananias, entenda de uma vez por todas que não importa a fama de Saulo por aí, mas para mim ele é um vaso escolhido.
para mim, ele tem valor. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: não importa o que pensam da sua família. Falar para ele: não interessa o que pensam sobre a sua família. Diga: o que importa é o que Deus pensa sobre a sua família. Estão dizendo: mas esse aí não vai dar em nada. E Deus está dizendo: mas para mim ele tem valor. Para mim ela tem valor. Para mim ela tem valor. Para alguns o casamento acabou, mas para mim esse casamento acabou de começar uma nova etapa desse relacionamento. Posso ouvir um amém aí? Eu preciso que você entenda isso. Saulo então recebe a visita de Ananias. Ananias ora, as escamas dos olhos se abrem e agora ele se torna um discípulo de Jesus. Passa 14 anos escondido, sem tomar notoriedade. 14 anos buscando a Deus, sem ter uma oportunidade na igreja. 14 anos. Até que Barnabé lembra dele, chama ele para ser seu filho espiritual, seu discípulo. Barnabé começa a alinhar o coração dele, começa a ajustar a visão dele, começa a trazer clareza sobre o seu propósito e sobre o seu destino. Barnabé então começa a impulsionar quem Paulo precisava ser: Saulo, Paulo. Paulo então, na sua trajetória, escreve essa carta que nós lemos. E a carta a Filipenses, ele especifica dizendo sobre o valor que há em perder por causa de Cristo. Enquanto nós estávamos ali em adoração, o Senhor ministrou uma frase no meu coração, uma palavra no meu coração, eu queria dividir com você. Você precisa aprender a se livrar da sua antiga história de sucesso, para começar a ter uma incrível história de percas por amor a Jesus. Chegou a hora de parar de viver de forma saudosista, relembrando quem você foi, o que você viveu, e perdendo a oportunidade de viver o presente glorioso que Deus tem para você. E esse presente glorioso vai te impulsionar para um futuro extraordinário para a glória de Deus. Precisamos entender isso. Paulo então se desenvolve o discurso, enfatizando sobre a valorização de perder por amor. Mas eu queria me ater aqui ao versículo de número 13, que eu fiz questão de pedir para você enfatizar comigo. Vou ler na versão NAA. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Sabe, Paulo estava dizendo que ele considera todos os diplomas que ele tinha adquirido enquanto estudou lá no judaísmo, aos pés de Gamaliel, toda a sua qualificação. Ele disse assim: tudo isso, eu estou renunciando a tudo isso, porque eu quero crescer no conhecimento de Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero ser achado nele. Eu quero crescer nos fundamentos de Cristo e não no antigo judaísmo. Paulo então, ele coloca uma pérola aqui nesse texto para mim, que a condição para ele avançar no conhecimento de Deus era esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu vim aqui hoje entrar por esse caminho com você. Quantos aqui acreditam que Deus tem uma história linda a escrever na sua vida? Quantos acreditam que Deus tem algo poderoso a fazer na sua vida e através da sua vida? Quantos acreditam que Deus tem um propósito e um destino para você? Levante as suas mãos. Eu não sei qual é a área que Deus tem vocacionado você, mas acredite, Deus vocacionou você. Deus tem preparado você ao longo dos anos para um tempo como esse. Deus tem empoderado você de habilidades, de dons. Ele tem enchido você de habilidades para estar dentro de alguns lugares, para atuarem, porque você foi habilitado pelo Espírito para fluir dentro desse lugar, debaixo do poder do alto. E eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai viver a plenitude do
do propósito de Deus para a sua vida, você vai sim viver o cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida. Será que alguém crê nisso? Diga amém aí. Mas preste atenção, tem um ponto aqui, e esse ponto pode neutralizar o cumprimento desse propósito. Existe um ponto que nós precisamos ajustar. Pode parecer insignificante. Por exemplo, se um avião sair dos Estados Unidos rumo à Inglaterra, se ele tiver desalinhado 4 graus, é algo imperceptível, fora da rota. 4 fora da rota. Os pilotos dizem que é imperceptível a percepção de apenas 4. Mas quando ele estiver descendo no aeroporto, que deveria descer na Inglaterra, ele vai estar descendo no aeroporto na Espanha. Existem coisas muito insignificantes, entre aspas, que você vai deixando para fazer amanhã, e vai deixando para depois da manhã, e depois, e nunca é ajustado. E se você não tomar a posição de ajustar isso agora, quando você chegar lá no final da trajetória, é bem provável que você pode chegar num lugar diferente da onde Deus mostrou que você chegaria. Por isso esse é um ponto que nós precisamos ajustar. Paulo especifica dizendo: uma coisa faço. Paulo não fazia muitas coisas, ele era homem de uma coisa só. Uma coisa eu faço. Paulo, e qual é o conselho que o Senhor tem a dar? Que você tem a dar para nós hoje aqui em Angra dos Reis? O conselho de Paulo para nós é: esquecendo as coisas que ficaram para... Preste bem atenção. Existem pessoas que precisam se libertarem do seu passado. Existem pessoas que precisam hoje cortar de uma vez por todas isso que ainda te aprisiona ao teu passado. Eu sei que enquanto você ouve essa palavra, você pode ter 2 passados. Você pode ter um passado glorioso, incrível, que o desejo do seu coração é voltar a viver quem um dia você foi, seja no conceito profissional ou espiritual, ministerial. E existem aquelas pessoas que quando pensam no passado, o coração já gela, por tamanho sofrimento, por tamanha perca, por tamanho desespero que você acabou enfrentando lá atrás. E quando se fala em passado, a vontade de levantar da reunião e sair. Mas eu vim dizer que hoje Jesus marcou esse encontro para curar você e remover toda ferida que antes você carregava no seu coração. Hoje é o dia que Jesus vai curar as suas emoções. Gil, então calma aí, quer dizer que eu tenho que me desprender do meu passado? É isso aí. Você precisa ser livre do seu passado. Existem pessoas que viveram um tempo muito bom no passado, tão bom que eles se tornaram saudosistas. Eles sempre relembram. Você conhece alguém assim? Que o tempo inteiro ele sempre conta quem ele foi, porque naquela época tem gente que tem saudade da época que a igreja era pequena, porque agora que a igreja cresceu, sabe, parece que a gente perdeu aquilo. Não, querido, não perdemos não. E não fique triste com o que eu vou dizer, ela vai crescer mais ainda. E à medida que ela cresce, ela não cresce para nos espalhar, ela cresce para nos esticar e nos amadurecer. Antes você teve o seu melhor momento, e quando você trazer isso para o conceito positivo e não negativo, você vai assumir um lugar de responsabilidade e vai provocar que outros também vivam seus melhores momentos no tempo presente. Amém? Mas existem pessoas que vivem preso ao passado. Eu me converti numa igreja e foi glorioso tudo que eu vivi lá durante 7 anos. Eu já saí de lá, fizeram 9 anos.
Mas vocês acreditam, quando encontro os irmãos que congregavam comigo há 9 anos atrás, eles não têm nada para falar, a não ser que naquela época, que naquele tempo, era o ápice da jornada espiritual deles. Alguns chegam nós encontramos eles em outras igrejas, congregando em outros lugares, alguns deles. E quando nós encontramos ele, a primeira coisa que fala: cara, aqui é legal, o pastor é gente boa, a igreja aqui é legal, mas nada se compara àquele tempo. E aí eles perdem a oportunidade de viver algo glorioso no presente, e o presente glorioso vai impulsionar eles para um futuro extraordinário. Mas como eles não conseguiram se desprender do passado, eles vivem o tempo inteiro comparando todos do presente com uma régua do passado. Então eles olham para o pastor hoje e falam: aqui não é como lá atrás, porque lá atrás era assim. E eu tenho uma palavra de Deus para você: você precisa se libertar do seu passado. Se pegasse você hoje, transportasse você para aquele tempo passado, acredite no que eu vou dizer para você, você acharia chato. Sabe por que você acharia chato? Porque você não estagnou, você está em perfeito desenvolvimento. Sabe por quê? Acredite no que eu vou dizer para você. Houve um tempo na sua jornada, na sua vida como ser humano, que você se alimentava de uma mamadeira com leite, sim ou não? Olha para a estrutura que está sentada do seu lado, dá uma olhada aí. Pergunta aí para ele se no final do culto você pode comprar uma mamadeira e dar para ele, uma mamadeirazinha de mucilon. Pergunta se está bom para sustentar ele na janta hoje. Olha para a estrutura que está do seu lado, fala: queridão, uma mamadeira te satisfaz na janta? Tem esposas aqui, esposas, dá um aleluia aí. Pergunta se um pratinho de mucilon está suficiente para... Sabe o que ele vai dizer para você? Que é claro que uma mamadeira não serve para sustentar essa pessoa, mas há crianças aqui que a mãe está dentro da bolsa uma mamadeira pronta, e quando ela dá a mamadeira é o suficiente para nutrir essa criança e permitir com que ela cresça de forma saudável. Mas à medida que o crescimento vem, o leite se torna desnecessário para o crescimento que essa pessoa precisa continuar crescendo. Olha para quem está perto de você com muito carinho e fala para ele: não sente saudades do leite não. Fala para ele: está chegando a temporada. Não, melhora isso aí, fala: chegou a temporada de ter alimento mais sólido na mesa. Fala: não fica preso ao leite não. Diga para ele: não fica preso ao leite não. Está aberta a temporada de alimento mais sólido na igreja, e essa palavra está preparada para você, e nós precisamos nos alimentar dela, porque quando meditarmos no livro da lei de dia e de noite, quando começarmos a ter prazer na lei de Deus, nós não sentiremos saudades do passado, mas ficaremos encorajados pelo futuro que Deus tem preparado para nós. Tem jovens aqui nessa igreja? Tem jovens nessa igreja? Você que está perto do jovem, pergunta a ele se de aniversário você pode dar um bonequinho dos Power Rangers para ele. Quer, John? Não quer nada. Mas tinha uma época que você sonhava com um bonequinho, sim ou não? Mas imagina você chegando na igreja com um bonequinho dos Power Rangers na mão. Mas não houve uma época que você brigava, queria até roubar o boneco do outro irmão, que você queria brincar, você caía na porrada, batia no outro que não queria emprestar o bonequinho na escola. Era ou não era assim? Mas agora você tem condições de comprar um bonequinho. Por que a tua casa não é cheia de bonequinhos Power Ranger? Sabe por que não? Porque agora você cresceu. À medida que você cresceu, você não faz mais as mesmas coisas que você fazia anteriormente. Você não tem mais prazer nas coisas que você tinha prazer no seu passado. Por isso eu quero provocar você a sair de um lugar que limita a sua visão.
sair de um lugar que está aprisionando você, parar de viver preso à estação passada. Receba isso no seu coração. Quem vive preso à estação passada não consegue entrar na estação presente que Deus já disponibilizou para você. Se o seu passado foi poderoso, o seu presente vai ser glorioso e o futuro vai ser extraordinário para a glória de Deus. Mas para que isso se torne verdade, você vai precisar ter a coragem de cortar o que te prende ao seu passado. Como eu disse, talvez ele foi bom demais e você não quer perder ele. Como o pastor André disse, o apóstolo André disse, eu estive agora na Europa. Eu fui num lugar que era o meu sonho ir, o meu sonho de estar lá, de pisar lá. Eu brincava, quando eu pregava sobre avivamento, eu falava, olha, se chegar alguém agora com uma passagem para Israel e falasse, Gil, está aqui agora, vamos no aeroporto, eu vou comprar sua passagem para ir para Israel hoje, eu dizia, pode trocar? Eu preciso pisar primeiro na Europa, eu preciso visitar os lugares onde aconteceram avivamentos. Eu preciso ir no país de Gales, onde em 4 meses 100 mil pessoas se converteram. O avivamento durou 1 ano e meio. Eu tive lá, o pessoal lá comentando de ir para a França, ir para Paris, ir para não sei para onde, ver o Big Ben, e eu pensando, só quero ir em Gales. Eu quero derramar lágrimas lá pedindo para Deus fazer outra vez. Quando nós chegamos lá, fomos recebidos pela irmã Beta, a secretária da igreja, uma senhora de mais de 70 anos de idade. Sentamos igual vocês estão sentados e por mais de 1 hora essa irmã contou histórias da época do avivamento. Histórias fascinantes que as lágrimas desciam sem nós darmos permissão para elas descerem. É impossível não chorar. Mas ao mesmo tempo, eu falei pro André, é triste demais você vê alguém te dando a receita do que os pais dela provaram porque eles viveram, tem a receita do que eles fizeram que provocou o avivamento. Irmãos, eu estou falando que em um país, durante 1 ano e meio, o índice de criminalidade veio a 0. Os bares e os prostíbulos fecharam as portas, porque Deus havia se mudado para aquela região. Pessoas confessavam pecados na rua, no caminho do trabalho, sem ter ninguém pregando o evangelho para elas, porque Deus estava na vizinhança. Será que alguém sonha com dias semelhante ao avivamento de Gales aqui na cidade de Angra dos Reis, Costa Verde, Paraty? Você imagina você sair pelas ruas e de repente os traficantes descer da lambicada do morro aqui em frente, descendo e todo mundo apavorado, meu Deus, vai arrastão na Rio Santos. E não, os traficantes vão dizer para você, não é arrastão não, eu só preciso que alguém fale para mim como eu faço para entregar a minha vida para Jesus, porque eu encontrei um homem e ele disse que pode mudar a minha vida. Eu preciso que alguém me leve na polícia, porque eu preciso me entregar à justiça e pagar os meus crimes. Você consegue imaginar isso? Olhe para quem está perto de você e diga, nós estamos às portas de ver esses dias se cumprindo em nossas cidades e na nossa nação. Mas sabe o triste? É que eles te contam do passado, te dão a receita, mas eles não colocam em prática. A igreja de Gales, linda, uma do lado onde começou o avivamento, deve caber umas 100 e poucas pessoas, apertada. Quando começou o avivamento, a obra do segundo templo acabou de ficar pronto, na época do avivamento, cabia 400 pessoas, lindo lugar. Hoje se encontra com uma igreja de 18 pessoas e há anos eles não têm pastor. A população de Gales hoje, 3% conhecem Jesus. 3%. Hoje nós precisamos ter a coragem de se desprender do passado, se desprender
dos dias gloriosos do passado e começar a viver a história que Deus tem para realizar nesses dias. Eu sei que há pessoas aqui de várias culturas, de realidades familiares diferentes umas das outras. Acredito que há variedades de pessoas de mentalidade teológica divergentes aqui entre nós, e não tem problema. Eu sei que você, antes de chegar aqui, tem uma história com a igreja. Talvez nem todos, mas existem pessoas aqui que têm uma história com a igreja antes de chegar aqui. E quem sabe a sua história de igreja é uma história de muita frustração, de muitas feridas que ela causou. Não ela, mas o sistema religioso causou em você. Talvez você provou de uma liderança abusiva, de uma liderança que te dava o toque errado, que manipulou você, que abusou de você, que machucou você, que ao invés de alinhar o seu destino, eles cooperaram para a morte do ministério que Deus confiou a você. Eu sei que existe tudo isso, e eu sei que existem pessoas que talvez para você chegar aqui hoje foi uma luta. Luta porque você não está aberto para esse negócio de igreja de novo. Você é um daqueles que chegou para o culto aqui, ou quem sabe você veio e tem esse pensamento: não, eu vou lá, vou dizer aleluia, glória a Deus, vou cantar a música que estiver cantando, vou dar meu dízimo, vou dar a minha oferta, no dia da ceia eu falo 2 línguas estranhas e volto para minha casa porque eu não quero viver a vida da igreja. Eu não quero viver participando de células, não quero participar do jump, não quero participar de escolas, não quero me envolver com encontros, eu só quero entrar na igreja, assistir o culto e voltar para minha casa. Mas por que você tem essa mentalidade? Porque alguma coisa te prende a marcas que você tem com o seu passado. E eu tenho uma palavra para você. Jesus marcou um encontro com você nesse carnaval. Porque se você viver desse jeito, vai chegar um momento que você não vai suportar. A graça de ser igreja é viver em família. A graça de ser igreja é viver em comunidade. A Bíblia diz que não dá para andar um sozinho. É bom que ande 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então provoca aí quem está perto de você, fala assim: você não nasceu para andar sozinho. Fala para ele: espiritualmente também. Você não nasceu para viver levando a vida cristã do jeito que você quer viver. Não dá para viver o evangelho da maneira que você quer viver. Existe um padrão de como se deve viver a vida cristã. E se você está dentro desse negócio, você precisa aprender a valorização de viver a vida em comunidade. Sabe aonde mais nós somos forjados? Vivendo a vida da igreja. É na igreja que você vai aprender a suportar um ao outro em amor. Sabe aquele irmão, aquela irmã? Esse aí que apareceu diante dos seus olhos assim agora? Então você precisa amar ele assim como você ama o seu pastor. Assim como você ama a sua pastora, como você ama os seus líderes. Você precisa crescer na prática da vida comunitária. Quem sabe hoje você está dizendo: Gil, mas você não sabe da minha história. Eu não sei. Mas quem marcou o encontro conosco aqui hoje, ele conhece muito bem a sua história. E ele não quer permitir você continuar nessa jornada, vivendo uma vida aprisionada ao passado. Vê se vai fazer sentido o que eu vou dizer para você. Existem pessoas que constantemente elas chegam diante de uma porta. Elas veem a porta aberta. Elas conseguem ver tudo aquilo que Deus planejou para elas viverem. Elas fluindo no poder de Deus. Elas sendo desenvolvidas e praticando o seu chamamento em Deus. Mas toda vez que elas vão entrar nessa realidade, parece que a porta é fechada e elas nunca conseguem passar para viver aquilo que Deus preparou para elas. Sabe por que isso acontece com frequência para você? É que para você entrar numa nova estação, você precisa estar solto.
da estação passada. Você precisa estar livre da estação passada. Se você não se libertar da estação passada, você não vai conseguir acessar a nova estação que Deus tem preparado para você. Há pessoas aqui que estão presas dentro de ciclo. Elas estão passando pelas mesmas coisas e já fazem anos. E sabe por que esse ciclo nunca para? Porque você continua alimentando e nutrindo esse ciclo. Mas hoje Deus marcou um encontro com você, porque Ele vai te libertar desse ciclo que está te aprisionando e vai liberar para você acesso a uma nova realidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quem sabe há pessoas do nosso meio que é fruto de uma violência sexual. Talvez há pessoas aqui que tiveram conhecimento que seus pais tentaram abortar você. Talvez você sofreu muitas rejeições. Você foi abandonado, abusado. Talvez o seu histórico de relacionamentos, e por isso você está optando ir por outros caminhos que não andam de acordo com os princípios bíblicos, é por não uma nem duas, mas quem sabe muitas frustrações na sua área sentimental. E hoje pensar em estabelecer um novo relacionamento, talvez você desacredita na instituição família, porque você viu tantas coisas terríveis a sua mãe passar, o seu pai passar, e quando você pensa em estabelecer família, você pensa, não quero esse negócio para mim não. Eu já vi que isso não dá certo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus tem uma história linda para realizar na sua vida. A história dos seus pais não vão se repetir na sua história. A história de fracasso de quem viveu perto de você não vai ter poder de influenciar a história gloriosa que Deus ainda vai realizar na sua vida, nos seus filhos, nos seus netos, para a glória de Deus. Se vinha maldições hereditárias vindo de família em família, sua avó teve o casamento destruído, seu pai o casamento destruído, e esse ciclo estava tentando ameaçar, acabar com o seu casamento, nós repreendemos essas maldições hereditárias pelo poder que há no nome de Jesus, e declaramos que a sua família não vai ser, ela já é uma família bendita para a glória de Deus, uma família abençoada para a glória de Deus, uma família que vai ser uma extensão do reino de Deus na terra, para que o nome de Cristo continue sendo glorificado. Mas hoje eu preciso saber quem tem coragem. Gil, coragem de quê? Coragem de estar disposto a se desprender do passado para prosseguir rumo ao alvo. Eu sei que eu não vou jogar conversa fora, mas há pessoas aqui que se decepcionaram ministerialmente, que têm uma vocação pastoral, têm uma vocação ministerial, e quem sabe você sofreu o que Malcolm sofreu. Lembra quem era Malcolm? O servo do sumo sacerdote. Ser servo do sumo sacerdote significa que ele era alguém que estava estagiando para se tornar um sacerdote. Lembrando que dentro dessa realidade, somente os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. Malcolm era servo do sumo sacerdote, que intercalava em escalas de 12 horas, trabalhando diretamente com o sumo sacerdote. Ele recebe a ordem do seu superior, do seu sumo sacerdote, para ir naquela comitiva para prender Jesus no Getsemane. Lembra dessa história? Quem lembra, diga amém. Quando eles vão prender Jesus, Judas é o traidor, beija Jesus, você conhece a história? A história então diz que quando eles reconhecem quem é Jesus por causa do beijo que Judas deu,
Pedro mete a mão na espada. E somente no texto de Lucas vai dar esse detalhe. Ele mete a mão na espada e corta a orelha direita de Malcom. Ele corta a orelha direita de Malcom. Agora, por que o escritor vai enfatizar que a orelha era direita? Seja verdadeiro comigo e me ajude a pregar, por favor. Para você teria alguma diferença se a Bíblia falasse que cortou a orelha de Malcom, ou do detalhe que cortou a orelha direita? Mudaria alguma coisa para você, sim ou não? Não. Mas por que a Bíblia enfatiza que Malcom sofreu um golpe na orelha direita? Eu preciso que você compreenda isso em nome de Jesus. A orelha direita que Malcom recebe o golpe tinha todo um significado. Por quê? Porque Malcom estava estagiando para ser sumo sacerdote. Ele estava no último ano do seu estudo para ser sacerdote. De repente Pedro mete a mão na espada e arranca a orelha de Malcom. Porque o escritor enfatiza que a orelha direita? Levíticos capítulo de número 8, versículo 24 diz: Moisés fez chegar também os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles. A consagração para que alguém fosse constituído um sacerdote era consagrado os polegares das mãos, o polegar direito, e era consagrado a orelha direita. Quando Pedro arranca a orelha direita de Malcom, Pedro está arrancando o sonho dele ministerial. Pedro está arrancando o direito de Malcom exercer o seu sacerdócio e interagir com a presença de Deus. E aqui está o ponto. Porque não é qualquer um que arrancou a orelha. Quem arrancou a orelha foi um discípulo de Jesus. Alguém que, por fazer mau uso da espada, arrancou seu ministério. Alguém que, eu não estou falando de um ímpio, não, eu estou falando de um discípulo. Alguém que deveria desenvolver você, cooperar para o seu aperfeiçoamento e impulsionar você para o cumprimento do seu ministério. Mas talvez o mau uso da espada arrancou o seu sonho de um dia ministrar ao Senhor e servir aos santos com a sua vocação. Eu não sei a sua história. Eu não sei se essa palavra faz sentido para alguém. Mas eu quero dizer para você que se Pedro em algum momento arrancou a sua orelha, acredite no que eu vou dizer para você, a sua história ainda não acabou. Se na nossa reunião em algum momento teve um Pedro para sacar a espada e ferir você, saiba que Jesus se encontra na reunião também. Se tem Pedro para arrancar a orelha, tem Jesus para restaurar o seu sonho ministerial. Tem Jesus para colocar a orelha de Malcom no seu devido lugar. Eu vim aqui hoje encher o seu coração de esperança com as palavras proféticas que você já ouviu sobre quem você vai ser no Senhor, sobre aquilo que você vai fazer para a glória de Deus. Se tem Malcom para arrancar a sua orelha, tem Jesus para devolver o seu sacerdócio e para dizer para você, é verdade, você vai andar com algumas marcas de agora em diante, mas você não vai carregar apenas um estudo de alguém que aprendeu mediante o que leu. Agora você vai carregar no ministério as marcas do ministério. Agora você vai viver o ministério entendendo que o próprio Cristo está habilitando você para viver a plenitude do propósito que Ele estabeleceu para você. Será que você pode olhar para quem está perto de você e falar, existe um ministério aí dentro de você? Diga para ele não vai morrer não. Diga para ele, Deus ainda tem uma história linda a fazer na sua vida.
Será que alguém acredita nisso aqui? Será que tem alguém acreditando nisso aqui? Será que você acredita que você vai voltar a fluir no poder de Deus? Que você vai voltar a pegar esse microfone e pregar o Evangelho nos lugares aonde o Espírito te enviar? Que você vai voltar a ser um líder de célula, que você vai ser um líder de jovens, um líder de adolescente, que você vai sim ter o cumprimento das palavras de ser um pastor, e você vai cuidar de pessoas. Eu vim aqui hoje para dizer para alguém que a sua história passada não tem poder de impedir o cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Malcolm sofreu um golpe, mas foi só um golpe. A palavra do original, porque o versículo de Lucas 22:50 diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Um dia eu fui pesquisar sobre o significado de cada uma dessas palavras no original. A palavra cortou-lhe significa remover. A palavra orelha significa a faculdade de entender e conhecer. Direita, lugar de honra e autoridade. O mau uso da ferramenta de Pedro removeu a faculdade de entender e conhecer um lugar de honra e autoridade. Alguém quer receber uma palavra de Deus? Deus está restaurando os seus sonhos. Deus está restaurando o seu ministério hoje. Deus vai fazer o seu ministério voltar a florescer, e no tempo certo vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Deus está guardando você na aljava para um tempo específico, e no momento certo Deus vai sacar você e vai enviar você para o tempo de cumprimento de cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Eu não sei se alguém ainda acredita nas promessas de Deus. Eu não sei quantos aqui carregam uma palavra de Deus sobre o seu ministério. Quem tem uma palavra de Deus sobre o seu ministério, levante as suas mãos aí, por favor. Eu preciso que você receba isso no seu espírito. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo o que você precisa ter para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa para viver o que Deus disse que você viveria. Se você tem uma palavra de Deus, você tem todos os recursos necessários para te levar ao lugar que Deus disse que você chegaria. Se alguém acredita nisso aqui, se expressa em adoração aí, em nome de Jesus. Gil, você não conhece a minha história. Eu não conheço, mas conheço quem te conhece. E Jesus, Ele quer restaurar você. Você que tem um chamado de Deus, que entende que Deus te vocacionou para esse negócio chamado ministério. Você sente que Deus está te chamando e você fala: de novo não. Eu já vivi isso. Tá legal que está acontecendo aqui na Reino, mas eu já vi isso acontecer. Eu sei o que vai acontecer lá na frente. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque você não tem o poder de ver o futuro. E você tem que entender e parar de dizer que o seu futuro vai ser de acordo com as suas experiências no passado. As suas experiências de frustração não têm o poder de abortar o que Deus deseja realizar ainda na sua vida. Mas toda vez que você vive preso ao passado, você sim está abortando o seu presente e anulando o seu futuro. Toda vez
que você vive preso ao seu passado, você está abortando o seu presente e anulando o seu futuro. Eu queria hoje poder ter o poder de pegar uma tesoura, sabe, uma tesoura ungida, e desprender você do seu passado, de modo que você vai viver uma vida livre, leve, para viver tudo o que Deus tem preparado para você nesse tempo e naquilo que Deus ainda tem preparado para você no seu futuro. Eu só precisava encontrar alguém que vai ter coragem de entender o que Paulo entendeu, e eu preciso me desprender de tudo que passou para que eu possa prosseguir no conhecimento de Cristo. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo, mas entre eu alcançar a Cristo, algo me aprisiona no passado. E hoje é o dia que Jesus marcou esse encontro com você, porque Ele quer restaurar essa orelha no lugar, e Ele quer te desprender ao seu passado, porque Ele tem uma história linda a escrever na sua vida. Alguém acredita nisso? Então eu preciso orar, eu preciso orar com você. Primeiro eu queria chamar, o primeiro apelo que eu gostaria de fazer é você que reconhece que você está na condição de mal com hoje. Alguém feriu você, e por favor, nós não estamos chamando você para lamber ferida. Não queremos ouvir a história de quem errou, não é interessante isso para nós. Mas é interessante para nós que você exponha as suas feridas para que Cristo possa curá-las hoje. E o primeiro convite que eu gostaria de fazer é para você que está na condição de mal. Talvez um Pedro acabou ferindo você. E se você acredita que Jesus pode restaurar você, eu queria convidar você a vir à frente aqui desse meu lado esquerdo. Se você está aqui, levante do seu lugar, por favor, e venha para esse lado. Eu preciso orar com você.